Louvado seja o Senhor, que nos deu vida e vida em abundância. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Enquanto você abre, eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor, e você que está ouvindo através da rádio, que a palavra seja para você uma bênção, para a sua vida, a sua família. 1 Coríntios, capítulo de número 7, faremos a leitura dos versículos 10 a 11, porém, nosso estudo e exposição vai até o versículo 40. É um texto longo, obviamente não vamos poder pegar muitos detalhes do texto, né? A epístola de Corinto ela é grande e nós precisamos encerrá-la até o fim do ano, mas vamos também analisar, à medida do possível, o máximo que conseguirmos aqui em 1 Coríntios 7, de 10 a 40. Mas vamos, como leitura introdutória, os versículos 10 e 11. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos e aprendermos um pouco mais a respeito da Tua palavra. Senhor, venha abençoar esta noite com o Teu ensino e que possamos ter entendimento daquilo que vai ser dito e usa a minha vida, Senhor, com graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 10 a 40. Eu vou dividir essa exposição em 4 partes, né, e vamos tentar trabalhar nela no pouco tempo que nós temos. Primeiro, a proibição do divórcio, que está aí nos versículos 10 e 11. Tá? Proibição do divórcio. Obviamente que versículo 10 e 11, Deus está se referindo a cristãos, tá? Aos cristãos. Então, a carta 1 Coríntios é uma carta dirigida a cristãos. Todas as epístolas que vocês têm aí nas mãos são dirigidas à igreja, ok? Nós já estudamos em teologia bíblica da família, fomos bem precisos quanto a isto, a proibição do divórcio, tá? A regra é não separar. Nós vimos que a nossa vida deve ser baseada na regra e não na exceção. Então, nós devemos, como pastores, né, nós aqui, tentar ao máximo preservar o casamento, assim como todo cristão deve fazer isso. Vivemos em uma sociedade em que a família está banalizada. Ninguém mais, é difícil você ver relacionamentos que perdurem por muito tempo. É muito difícil. E em todas as esferas, não é só na família. Na igreja, o cara fica 5 anos, 10 na igreja, aí já muda de igreja, pula de galho em galho, seja no trabalho, seja o que for, em amizades e no casamento também. E Deus não projetou a família para isso. Deus não projetou a família, o homem e a mulher, para de se divorciar, para separar. E nós vimos isso em teologia bíblica da família, vimos que não nos baseamos em exceções, mas a regra, e Cristo, quando foi questionado pelos fariseus, ele remeteu-se a Gênesis e não à lei. Ele foi lá em Gênesis, ele disse, no princípio não foi assim. Ele disse, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, serão ambos uma só carne. Portanto, Jesus conclui, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não separe o homem. Casamento, como aliança, como uma união divina, ele não deve ser rompido. Essa é a regra. A regra. Pastor, tem o caso de adultério. Jesus deixou claro, Moisés ordenou que desse a carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Então, nós não podemos pleitear a dureza do coração
para fazer isso. Tá? Então, o certo é nós tentarmos, ao máximo, preservar. Jesus disse que em todas as situações da nossa vida, quando depender de nós, nós devemos ter paz com todos. A não ser quando foge da nossa dependência. Aí já não é mais conosco. Amém? Então, no que depende de nós, tentaremos sempre a paz. Tentaremos sempre a reconciliação. Tentaremos sempre a união. Esse é o normal. Tá? Então, em 1 Coríntios 7, Paulo, ele está repetindo uma ordem do Senhor em relação a casamento. Ele está se dirigindo à igreja, a casados. Obviamente que depois, do versículo 12 ao 24, nós vamos tratar da questão do divórcio analisado ante uma nova situação. Então, Paulo, aqui ele vai tratar de uma situação diferente, que não foi abordada por Cristo nem por Moisés, visto que a igreja ainda não tinha sido estabelecida como nós entendemos em Pentecostes, ainda não estava estabelecida na terra. Então, há agora uma situação diferente. E Paulo vai tratar dessa situação diferente quanto ao divórcio. Dos versículos 25 a 38, ele vai falar sobre as virgens solteiras, mulheres solteiras, e versículos 39 e 40, ele vai se dirigir às viúvas. Então, aí temos 4 partes. Então, a proibição do divórcio, o divórcio sob uma perspectiva nova, uma nova situação, as virgens solteiras, né? Entende? Solteiras aí, e as viúvas. Então, vamos lá na primeira parte, versículos 10 e 11, sobre a proibição do divórcio. Novamente, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Ou seja, ele está evocando um mandamento que foi dado por Cristo. Então, ele está repetindo o que Jesus disse. Né? Mando eu, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou se reconcilie com seu marido. E o marido não se aparte de sua mulher. Lembra quando nós falamos em teologia bíblica da família, que em caso de divórcio, quando há uma separação, infelizmente, houve uma separação, foi dada a carta de divórcio, aí a mulher casa, ou se for o marido vai lá e casa, e aí depois ele casa e quer voltar para a ex-mulher. O que nós aprendemos? Pode ou não pode? Não. Vira bagunça. Então, casou, separou, casou de novo, não volta mais. Não volta mais. Ok? Não tem volta. E por que Deus faz dessa forma? Para desestimular o divórcio. Justamente para não se tornar uma prática banalizada. Então, Deus faz dessa forma, tipo assim, você separou, pense bem, casou de novo, não vai voltar mais. Então, aqui é uma situação que está dentro disso, desses princípios. Paulo está dizendo aqui, se a mulher, e depois ele diz o marido também, ou seja, vice-versa, separou, então que não case e se reconcilie. Ou seja, aqui a reconciliação ela é estimulada porque não houve um recasamento. Então aqui Paulo está dizendo, se chegou a esse ponto de se apartar, que não case. Por quê? Nós vimos aqui que se essa pessoa casa novamente, o que acontece? Não pode depois voltar para o seu marido. Então, o que Paulo está aconselhando? Então, que não se case. E volte para o seu marido e se reconcilie. Se for o marido também, volte para a sua mulher e se reconcilie. Então, isso aí está bem esmiuçado. É uma situação que o Senhor já havia falado, e agora Paulo está até ampliando um pouco mais, mas já era um mandamento. E o princípio aqui é não divorciar. Deus detesta o divórcio. A palavra de Deus diz em Malaquias que Deus abomina o divórcio. Ele abomina o divórcio. Tá? Mas por uma infelicidade, aconteceu algo desse tipo, tá? E você casou de novo, então não volte mais. Não há um recasamento. Ok? Bom, mas aí vem uma situação agora diferente. Uma situação
que não foi abordada por Jesus diretamente, tá? Cristo não deu um mandamento direto sobre essa situação, nem Moisés falou na lei, tá? Nenhum dos dois. Porém, Paulo, ele defende que ele tem o Espírito de Deus. O Espírito de Cristo habita nele. Então, quando ele diz agora, você vai perceber, digo eu, não o Senhor, ele não está se referindo que ele está dando uma ordem diferente do Senhor, não. Ele vai lá dizer que ele também tem o Espírito de Cristo. Mas o que ele quer dizer com essa expressão é simplesmente que é algo que não foi abordado de forma direta. E agora ele está tratando disso. E eu quero abrir um parênteses aqui, para membros de igreja, que vocês não têm ideia da dificuldade que é pastorear, especialmente em aconselhamento. Porque surgem inúmeros e inúmeros casos que borbulham, vamos assim dizer, desses problemas básicos, que muitas vezes, tal como Paulo, nós temos que dar um veredito que não há uma ordem expressa e direta do Senhor. Olha como é sério pastorear. E às vezes, nós não podemos errar, nós não temos o luxo de dar uma decisão errada. Um juiz dá uma sentença errada, ele pode jogar alguém numa cadeia, mas não pode jogar ninguém no inferno. E as nossas decisões podem causar sérios danos. Por isso que quando nós vamos casar alguém, a gente conversa, quantas vezes for necessário. É o nosso temor a Deus, e agradeço a Deus por isso. Como o Raul também falou aqui, a ordenação de pastores, conversa, adia uma vez, conversa, adia outra vez, para quando for ordenado a gente ter a convicção do que está fazendo. E não é tão fácil. Surgem outros casos pertinentes à nossa sociedade hoje, que não está aqui diretamente relatado na Bíblia. Por exemplo, não tem nenhum texto escrito quando um caso que já aconteceu, inclusive, já me deparei com um caso desse, da mãe com um filho deficiente, casada, e o marido agredia ela e agredia o filho deficiente. E batia nos dois dentro de casa de uma forma horrorosa. E aí, como decidir isso? Tem algum texto aqui, ó, se o marido agredir a mulher e tiver um filho deficiente? Não tem. Então, nós vamos ter que analisar textos que são base, raiz, para dar um subsídio a nós, para julgarmos aquela questão de uma forma que não venhamos a desagradar a Deus, nem dar uma resposta simplória demais e tola. Porque, inclusive, esta mulher, em outras igrejas, os pastores, não, continua, não é adultério, continua em casa. E as surras estavam cada vez piores, até numa situação que jogou a televisão na cabeça da criança deficiente. Ia dar em morte. E a gente teve que intervir nisso. Então, irmãos, não é tão fácil. Então, Paulo vai tratar de uma situação aqui, tá? Ele não é que ele não usa a base, ele usa a base, tá? Porém, ele crê que tem o Espírito Santo para dar o discernimento a ele diante de uma situação que não foi abordada assim de forma direta. E é assim que nós, às vezes, temos que agir, tá? Nós temos que agir tomando bases na lei, nos profetas, nos salmos, nos evangelhos, nas epístolas, ler, reler, orar, e baseado, né, nesse fundamento, a gente ter o discernimento para certas situações. Cristo fez isso, ampliando a lei, quando ele diz, está escrito, não adulterarás, eu, porém, vos digo, se você olhar para uma mulher com um desejo impuro, você já cometeu adultério. Ou seja, ele ampliou um princípio que estava ali. Entendeu? Então, que situação é essa? Que está dos versículos 12 a 24. Vamos ler. Aos mais digo eu, não o Senhor. Por que ele botou, então, digo eu, não o Senhor? Porque não havia nenhuma situação clara. Falado, obviamente, agora está lidando com a igreja aqui. E olha que você vai entender que se refere a irmãos. Se algum irmão tem mulher incrédula
e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Então é uma situação nova. Está lá o casal e um dos dois se converte. Ah, pastor, mas não está dizendo que é um dos dois que se converteu. Tá, mas está escrito em 2 Coríntios 6 que nós não devemos nos pôr em julgo desigual. Então, obviamente que Paulo não está dizendo, pregando um evangelismo de ímpios e ficando com ímpio para ganhar para Jesus, né? Já viu aquelas moças que fazem isso, né? Eu vou namorar um rapaz lá fora e vou ganhar ele para Jesus, né? Ridículo, né? Ou vice-versa. Não é isso. A Bíblia é clara quanto a isso. O julgo desigual, em todos os sentidos, é proibido pela Bíblia, tá? Namoro entre crente e ímpio, nem pensar. Noivado entre crente e ímpio, menos ainda. E casamento, menos ainda, tá? Cristão casa com cristão. São valores diferentes, princípios diferentes. Aliás, como você consegue ver beleza naquele que não tem Cristo? Tem que estar muito carnal. Tem que estar muito carnal. Então, vamos lá. Então, essa situação não se refere a pessoa casar com ímpio. Não. A situação aqui, provável, né? E eu creio nisso, e assim como todos os comentaristas, inclusive reformadores, eles creem da seguinte forma, que eu também creio: você é ímpio, o outro ímpio, e um dos dois se converte. Aí sim, tá? Virou um jugo desigual. Você não entrou em jugo desigual. Esse jugo desigual, ele acontece na jornada. Então está lá, a mulher é crente, fiel, e o marido não se converteu. Ou vice-versa, o marido se converteu e a mulher não se converteu. Então, qual o veredito de Paulo? Por que ele está dizendo, digo eu, não o Senhor? Porque, obviamente, quando Cristo ele deu as suas normas ali, né, vamos assim dizer, né, e também tinha a lei nas mãos, ainda não havia nenhuma diretriz para a igreja, como há nas epístolas. Então, Paulo aqui está dizendo, olha, digo eu, não o Senhor, nessa situação, o quê? Qual o veredito dele? Não separe. Ah, mas às vezes a mulher é espertinha, já está enjoada do marido, não quer mais o marido, doida para separar. Aí ela aceitou Jesus, o cara não, mas o cara às vezes não é ruim, o cara é uma pessoa tranquila, não proíbe ela de ir na igreja, né? Mas aí ela, não aguento, ele é ímpio, não quero mais, vou deixar. Não tem isso. Não separe. E fim de papo. É o que está escrito aqui. Tá? Então, repetindo. O casal ímpio. O homem se converte, a mulher não. Separa? Separa dela? Não. Casal ímpio. A mulher se converte, o marido não. Separa dele? Não. Continue. Continue casado. Por quê? Ele dá algumas razões aqui, ó. Versículo 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então, qual é o argumento de Paulo? O marido incrédulo é santificado no convívio da mulher crente. Entenderam isso? E a mulher ímpia, ela é santificada no convívio do marido crente. Como assim? Paulo tem em mente aqui o que acontecia, por exemplo, na comunidade de Israel. Nem todos que eram israelitas de nascimento eram verdadeiros israelitas de coração. Mas repare, Paulo mesmo diz em 1 Coríntios 10, nós vamos analisar isso lá na frente, que todos na comunidade de Israel comeram maná. Moisés não pegou um megafone lá, né? Botou um telão no deserto e disse, atenção, o maná está caindo, somente os israelitas de verdade comam o maná. Os de mentirinha não comam. Não, todos comeram maná, sim ou não? Sim. Todos atravessaram o mar. Sim ou não? Sim, todos atravessaram o mar, todos comeram maná, todos viram os milagres,
a nuvem, o fogo, a lei, todos desfrutaram das bênçãos, mas toda uma geração caiu no deserto. E Paulo ainda diz o motivo: por causa da incredulidade. Eles não entraram na terra prometida por causa da incredulidade. O escritor de Hebreus, ele dá esse exemplo também. Quando tem aquela passagem, né, que fala de apostasia, que arminianos confundem, né, dizendo, tá vendo, pode perder a salvação. Não. E Paulo também discerne isso em 1 Coríntios 10. Na verdade é o seguinte: aqui, a comunidade pactual de Deus, a igreja do Senhor, todos que estão aqui dentro, como em Israel, desfrutam das mesmas bênçãos. Todos são batizados nas águas. Todos comem da mesma mesa, o pão e o vinho. Todos aqui se alimentam do maná espiritual, se alimentam da palavra. Todos aqui experimentam o poder do Espírito Santo. Todos aqui veem os mesmos milagres, as mesmas maravilhas. Porém, nós tememos que alguns dentre nós fiquem pelo deserto. E Cristo, ele diz que nós não devemos separar o joio do trigo, porque somente ele pode fazer isso. O joio e o trigo são muito parecidos, né? Agora, a verdade é o seguinte: sendo você um verdadeiro crente ou não, sendo você alguém que está enganando a si mesmo e vai para o inferno mesmo frequentando a igreja, de alguma forma você desfruta dessas bênçãos aqui todo dia. Você está sendo alimentado como todos. Você está vendo o poder do Espírito como todos os outros. Você está vendo a palavra ser pregada como todos os outros, sendo você verdadeiro ou não. Então essa é uma verdade que está clara. O ímpio, ou aquele que é falso crente, ele é santificado, esse é o sentido. Ele é abençoado por estar em contato com a igreja. Eu creio que muitos aqui têm parentes que não são crentes, mas são abençoados por você, na sua presença. Quantas vezes, quando a minha família lá no Rio não era crente, a gente chegava, fazia culto e todos eles ficavam em silêncio, a gente orava, eles eram abençoados. E o sentido aqui que Paulo está dizendo aqui, quando um dos dois se converte, você não tem que separar não. Sabe por quê? Porque o marido ímpio está sendo abençoado pela mulher crente. Não quer dizer que ele está sendo salvo. Se você não teve um encontro ainda com Cristo, não entregou a sua vida, você não é salvo. Porém, se você tem uma mulher crente, ou vice-versa, né, você está sendo abençoado por ela. E Paulo ainda diz que os filhos também, mais ainda. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Ou seja, você está lá, um ímpio e um crente casado. Não que casou o crente com a ímpio, tá? Um se converteu, o outro não. Aí eles têm filhos, né? Os filhos são o quê? Santificados e abençoados pelo convívio do casal, pelo convívio do cônjuge que é cristão. Entenderam isso? Então, um dos dois aceita Jesus, entrega a vida a Cristo, seja como você fala. Cristo chamou ele, não chamou a mulher ainda. Separa? Sim ou não? Não, lógico que não. Tá? Você jamais pode fazer isso. Agora, olha o versículo 15. Olha como Paulo está trazendo situações novas. Mas se o descrente, veja bem, não é o crente, o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Aí vamos lá, está lá o ímpio e o crente. A mulher aceitou Jesus, aí o cara, você é louca, você é crente, não quero ficar com você, sai daqui, mulher maluca, sei o quê, você quer saber de igreja, vou embora, não quero mais ficar com você, vou separar. O que Paulo diz? E vá. Se o descrente quiser separar, que
separe. Você não vai tentar sustentar algo que a pessoa não quer e já decidiu. Veja bem, o ímpio decidiu se divorciar, ele decidiu separar. Então não tem o que você fazer. Não tem. Você tentou de tudo, foi amável, respeitou o marido, teve paciência. Porque tem mulher que é crente que é um cão, tá, irmãos? Por favor, é um cão. É pior que o marido ímpio, às vezes. Ou tem marido ímpio, a mulher crente, às vezes, é pior e vice-versa também. Tem marido crente que é pior que a mulher ímpia. Tá? Um cão chupando manga. Então, às vezes, a mulher fica provocando para ver se o cara vai embora mesmo. Ela está querendo separar para viver a vida do jeito que quer. E, às vezes, o ímpio está certo e a mulher que não está certa. Tá? Mas aí, muitas vezes, irmãos, o que acontece é isso, uma forçação de barra. Mas aqui, eu não estou falando de forçação de barra. A mulher tentou de tudo, era uma mulher honesta, uma bênção, chama o marido para vir na igreja. Aí ele diz, só vou na igreja com você domingo, se você for lá na danceteria comigo no sábado. Ela, tudo bem, vai, acompanha, submissa, acompanha o marido, chega no domingo, traz aí na igreja. É uma mulher submissa. Mas aí o marido diz, não gosto de você, você é crente, esse crente tudo louco, eu vou embora, vou separar, vou divorciar. Vou arrumar outra mulher. O que Paulo diz? Que se aparte. Vá. É isso que você quer? Vai. E ele diz aqui, olha, em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Eu já vi situações de homens serem mal aconselhados, homem convertido e a mulher não, e a mulher devassa, e pastores ficaram aconselhando, não, e ela querendo separar, ela querendo divorciar, ele aguentando, e os pastores, não, fica aí. E o testemunho, o mau testemunho era pior do que qualquer coisa. E eu que nem era da igreja, minha esposa é testemunha, às vezes ligavam para a minha casa, para falar lá, na casa da fulana, vai lá, vocês não são crentes, vai lá, dá um jeito nisso. Nem da minha igreja era. Era mau testemunho, os ímpios todos os ímpios falavam. Aí um dia eu fui lá e aconselhei, rapaz, você tem que separar. Deixa ela separar, ela não quer divorciar, deixa ela divorciar. Mas aí eu falei, os seus filhos estão sendo muito mais prejudicados dessa forma, muito mais. Resultado, ele não ouviu, tentou e ela arrumou vários homens. Tá? Hoje ninguém na família é crente, a família toda destruída, totalmente destruída. Os filhos ímpios, porque uma ignorância em relação à Bíblia. Então, o que está escrito aqui? Se o descrente quiser separar, que ele separe. O descrente, tá? Quiser separar, que ele separe. Por quê? Porque o irmão e a irmã não ficam sujeitos à servidão, mas viram uma escravidão. Deus vos tem chamado à paz. Um dia uma irmã perguntou para mim, pastor, quando que meu marido vai se converter? Ora, ele vai se converter. O pastor fulano disse que ele vai se converter. O ciclano falou que ele vai se converter. Porque está escrito, né? Crendo no Senhor Jesus será salvo, tu e tua casa. E quando que ele vai se converter? Diz para mim, pastor, eu não estou aguentando, estou sofrendo. Ele faz aquilo, me traz, não sei o quê. Quando? Eu falei assim, não posso te dizer. Ela, como assim, pastor? Aí eu peguei, abri a Bíblia e falei, de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Vou dizer, ele pode se converter, pode levar 10 anos, pode levar 20, e pode não se converter nunca. Mas não está escrito, crendo no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. O texto não é uma promessa. É a promessa do Evangelho. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Essa é a promessa.
tem uma vírgula depois, tá? Crê no Senhor Jesus e será salvo, vírgula, tu e a tua casa. Ou seja, se você crê e se a tua casa crê. É isso que quer dizer o texto. Tá? Se a tua casa crê, será salva. Se tu creres, será salvo. Então, crê no Senhor Jesus, será salvo. A promessa é: quem crê será salvo. Tu e a tua casa. E o texto aqui diz claramente: pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? A Bíblia não diz. Deus não deu a lista dos eleitos para a gente ficar analisando lá. E chegou um irmão novo na igreja. Danilo, pega lá a lista, lá junto com as secretárias dos eleitos. Deus mandou diretamente lá para a irmã Stephanie e para a irmã Fernanda uma lista dos eleitos. Vamos ver se esse que chegou na igreja está lá. Não existe isso, a gente não sabe. Deus mandou a gente pregar o evangelho a todos. A salvação pertence a Deus. O chamado específico, irresistível, é do Espírito. O meu é o chamado geral. Ou seja, eu prego para todo mundo. E o Espírito fala ao coração daquele que ele quer. Entendeu isso, irmão? Então eu não sei. É isso que Paulo diz. Se o cara quer divorciar desse, como você sabe? Se salvará teu marido? Ou marido, como você sabe que vai salvar tua mulher? Ele quis divorciar. Infelizmente, não se aparte. Né? 17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordena em todas as igrejas. Então, irmãos, nós somos peregrinos. Vivemos neste mundo, mas não somos desse mundo. Somos embaixadores de um reino invisível. Nós pertencemos a um reino cujo rei é Cristo. Mas estamos nesse mundo. Vivemos nesse mundo. Mas não pertencemos a este mundo. Mas às vezes as pessoas se esquecem disso. Creem em Jesus Cristo e vivem totalmente atabalhoada, querendo as coisas dessa vida. Não há nada de mal em você querer fazer um curso, estudar, mas cuidado para você não se envolver de tal forma que perca o foco no reino de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, olha, cada um permaneça conforme Deus tem te chamado, sem viver angustiado. É assim que ordeno a todas as igrejas. Obviamente que o foco aqui está no casamento, tá? Vamos chegar lá. Olha o que o Paulo quer dizer com isso. Versículo 18. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também não é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Vamos lá, tinha muito judeu que se convertia. E a lei de Moisés mandava o judeu fazer o quê? Circuncidar. Aí, às vezes, o gentil, o judeu, queria falar: você tem que circuncidar. O que Paulo diz aqui? Olha, se foi chamado não estando circuncidado, não precisa circuncidar. Aí o judeu: mas eu já fiz, agora eu sou circuncidado, vou fazer de volta. Não, permaneça como está. Porque a circuncisão, ela é apenas o sinal de uma aliança, ela nada é, a não ser um sinal. Então, o que ele quer dizer com isso? Vamos avançar, ó. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te preocupe com isso. Jesus me chamou, mas eu sou pobre, eu sou servo, sou empregado. Aí vive angustiado: eu queria ganhar muito dinheiro, mas não tenho. Ó vida, ó azar. Lógico que ele está usando o exemplo de servo, porque naquela época era comum ter os servos, ter o escravo, né? Mas eu estou trazendo para um contexto hoje, né? Às vezes a pessoa se lamúria, né?
eu queria tal coisa, vive naquela expectativa de querer cada vez mais, e não entende que ganhou o bem mais precioso do universo, que é Cristo. Esquece daquele homem que achou um tesouro no campo. E quando ele viu aquele tesouro, ele correu, vendeu tudo o que ele tinha e comprou o campo inteiro. Jesus é aquilo que nós temos de mais valioso. Se Ele te chamou assim, do jeito que você é, não fique preocupado, não viva angustiado. Deus chama cada um da forma que Ele quer. Ele te chamou assim, do jeito que você é. Ele quer usar a sua vida e glorificar o reino dEle do jeito que você é. Uns foram chamados sendo sargentos, outros sendo pilotos, outros sendo coronéis, outros sendo soldados. Mas a alegria é que Cristo te chamou. E glorifique a Deus desse jeito. Como sargento, eu glorifiquei a Deus no meu trabalho durante 30 anos. E trabalhei com vários médicos. E aonde eu estava, eu queria que a luz de Cristo brilhasse através da minha vida. Meu filho Samuel foi chamado para brilhar na casa do comandante da Força Aérea, como taifeiro. E há um homem na Bíblia que foi trabalhar e servir o rei da Pérsia. O nome dele era Neemias, era um taifeiro, um copeiro. E Deus usou a vida daquele copeiro, quando o rei da Pérsia olha para ele, e gostava tanto dele que percebeu que ele estava triste. O que houve contigo? Você está meio triste. Chega aqui, o que houve? E Neemias, como eu posso me alegrar, meu povo está lá, a cidade destruída, a muralha derrubada. E o rei, o que você quer que eu faça? Você quer ir lá? Vai, quanto você precisa? Toma, vai, constrói a cidade de novo. Se Deus te chamou sendo copeiro, glorifique a Deus. Se Ele te chamou sendo rei, glorifique a Deus. É isso que Paulo está dizendo. E olha o que ele fala. Foste chamado sendo escravo, não te preocupe com isso, tá? Não viva preocupado. Mas, olha também aqui que Deus maravilhoso. Se ainda pode tornar-te livre, aproveita a ocasião. Aí é muito burro, né? O rei chega, copeiro, amo você, agora você vai ser primeiro-ministro. Não, eu quero ficar aqui sofrendo, eu gosto. Aí também não. Olha o que Paulo diz, foi-te dada a oportunidade, foi-te dada a ocasião, aproveite a ocasião. É isso aí, Larissa, aproveita a ocasião. Está vendo? Olha como Deus é maravilhoso. Ele não quer que você fique angustiado com as coisas dessa vida. Ele quer que você entenda o que é o bem maior. Você é liberto em Cristo, tá? Você pertence ao Senhor. Então não viva preocupado que Deus chamou você desse jeito. Mas, se Ele quiser, Ele vai te dar a ocasião. E aí você vai fazer o quê? Aproveite a ocasião. Não é isso? Não é esse o raciocínio aqui? E ele continua. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Olha que coisa maravilhosa que Paulo diz, você foi chamado sendo escravo, não interessa, você é livre no Senhor. Mas você foi chamado sendo livre, você é escravo do Senhor. O importante é aquele que te chamou. É aquele que te chamou. Por preço foste comprado, não vos torneis escravos de homens. Martim Lutero, ele teve uma sacada aqui nesse texto, ele olhou isso aqui e falou assim, entendi, Paulo. O Espírito Santo me fez entender. Sabe o que é? É o seguinte, a mulher está numa escravidão lá.
ela se converteu, o marido não. Vai ficar lastimando, meu Deus, ó a vida, ó azar. Glorifique a Deus no seu casamento, aproveite, porque o seu marido é santificado, porque você é uma crente, seus filhos são santificados, né? Mas aí ele diz assim, eu vou embora, vou divorciar, vou te dar casa de divórcio, estou indo embora. Não, eu quero sofrer, eu quero viver na escravidão. Não. E o que Paulo disse? Aproveite a ocasião. Quer se apartar, que se aparte. Há uma linha tênue aí, tá? Cuidado, não é para provocar isso, tá? Você continua em pecado provocando isso. O que Paulo está dizendo é uma situação que não tem como resolver. O marido que é ímpio está irredutível, ele não gosta de crente, ele não quer ficar com a mulher dele que é crente, ela é uma pessoa cristã, e aí de repente ele vai e se divorcia, aí a mulher vai se sentir a pior pessoa do mundo, se sentir culpada por isso, a igreja vai olhar aquela mulher como uma pessoa de segunda categoria, porque o casamento dela acabou, quando ela não foi culpada por aquilo. E o Paulo, o que ele está dizendo? Não seja escravo de homem. Seja escravo de Cristo. Vive a sua vida. É isso aí. Ok? Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Amém. Até aqui entenderam? Essa situação nova? Amém? Então, pastor, se eu tenho um marido ímpio e vou procurar o senhor, e você já dá logo essas coordenadas, eu vou separar dele, porque ele está doido para separar. Então posso? Não, eu vou conversar com você 1 milhão de vezes. Que eu vou tentar arrancar tudo isso aí e descobrir. Para saber se é você que está provocando isso. Vou conhecer esse homem, quem é esse homem. Eu também conheço as ovelhas, eu sei com quem eu estou lidando. Amém? Então, Paulo está dando princípios aqui. Tá? Coordenadas para você, baseado nesse fundamento, ter uma jurisprudência para agir nos casos. Lembrem que Paulo está respondendo perguntas feitas pelos crentes de Corinto. Amém? Não é mais problemas da igreja. Agora eles estão com dúvidas e estão perguntando a Paulo e ele está respondendo. Então, ele está respondendo coisas a respeito do casamento. Em 1 Coríntios 7, de 1 a 9, nós vimos as questões do relacionamento sexual, tá? As obrigações do marido e da mulher. Nós vimos que a questão sexual era muito deturpada na época, especialmente pelo pensamento grego, e também havia outras questões de perseguições e de lutas, e os crentes estavam falando, não vamos casar, e deve ser ruim esse negócio, ter relacionamento sexual. Não, Paulo falou, não, isso aí Deus criou para o marido e para a mulher. Tá? Então você vê que é por aí que ele está agindo. E é bem pertinente a nós hoje, porque o sexo hoje também está sendo deturpado em nossa sociedade. Banalizado, vulgarizado, deturpado. Tá? Agora ele está dando algumas questões em relação a divórcio, crente ímpio. Agora, versículos 25 a 38, questões referentes a solteiras. Mas lembrem-se que havia tutoria do pai, a posição paterna em relação ao casamento das filhas, principalmente mulheres e solteiras e virgens. E há uma situação também presente que levava a uma vantagem do estado de solteirice, que era uma situação angustiosa daquela época de perseguições, de lutas. Paulo escreve, vamos lembrar o seguinte, Paulo, é que não dá para dar detalhes aqui, mas Paulo está escrevendo de onde? De Éfeso. E a perseguição lá já estava torta e à direita, estava horrível. E em breve ia chegar lá em Corinto com força também. Ia se espalhar pelo mundo. Então Paulo agora, ele é perguntado sobre esse assunto também. Os pais estão preocupados com as suas filhas. Outra coisa que é bom você entender é que o termo aqui, flor da idade, é que a filha já ficou madura. Ela não é mais uma mocinha novinha. Ela está na flor da idade, ou seja, passou do tempo. Está lá na casa, não casou ainda. Tal. Então vamos ver como é que é isso. Versículo 25 até 38.
Com respeito às virgens, não tem um mandamento do Senhor. De novo ele fala isso, ó, não há um mandamento específico de Cristo. Tá? Cristo não deixou escrito algo, né, os evangelhos, né, não deixaram escrito algo. Porém, dou minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Tá? Não pense que a opinião dele não é a do Senhor. Tá? Cristo não deixou escrito, mas ele está dando uma opinião que vem do Senhor. E Deus o considerou como fiel. E ele tem o Espírito Santo, ele é um apóstolo. Então, vai lá, agora ele vai dizer: considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Ou seja, está casado, não procure separar. Está livre de mulher, não procure casamento. Tá? Ou seja, você está casado, por causa da luta, da perseguição, né? O pau está comendo, a coisa está feia, vou separar. Não. Vocês dois vão aguentar, vocês, marido, mulher, os filhos vão aguentar. Agora você está solteiro, por causa, veja bem, ele deixa claro, por causa da angustiosa situação presente, não procure casar, fique como está. Lembra lá em 1 Coríntios, mas por causa da fornicação, então, que o marido tem a sua mulher e a mulher tem o seu marido. Nós falamos na outra aula que o normal é casar. O estado normal é casar. Aqui está falando de uma exceção, de uma angustiosa situação presente. A gente que acompanha Igreja Perseguida, eu acompanho. E eu dou aí uma dica para você: acesse, seja no Facebook, Instagram, ou no site, a Portas Abertas. Acesse a missão Portas Abertas e você vai ver a perseguição como está da igreja. Quantos milhões de cristãos estão morrendo aí diariamente aí no mundo, tá? Sem exagero, tá bom? Estão morrendo literalmente, perseguidos. A gente não sabe o que é isso. Mas, eu vou dizer, às vezes eu viajo na maionese, às vezes eu falo assim: rapaz, se tiver uma perseguição aí, quantos militares tem na igreja, né? Fica provocando aí, né? É como o pastor Ricardo chamando o Anderson Silva para a briga, né? O Brasil chamando, o anãozinho chamando o gigante para brigar. Aí daqui a pouco tem uma confusão aí. Aí nós temos quantos militares aí na igreja? Eu estou na reserva. O que eu vou tentar fazer? Vou tentar proteger ao máximo as pessoas que estão sob a minha responsabilidade. Meus irmãos, situações angustiosas são difíceis, a gente não tem ideia de como é. Uma coisa, se você acessar lá, Portas Abertas, tem uma outra para você acessar também, Voz dos Mártires. Voz dos Mártires. Que trabalho maravilhoso. Eu dei meu nome, me voluntariei, né? Dei meu nome, mandei um e-mail para ir para a Síria. Acho que eles não acharam que eu não ia conseguir, mas dei meu nome lá. Tá? Mas Voz dos Mártires é uma missão que mostra a realidade de quantos mártires estão gritando no mundo ainda. E a gente pensa que não tem mais mártires cristãos, era só na igreja primeva. Não, muita gente ainda morre. Muita gente ainda morre. E numa situação dessa, muitas pessoas, uma coisa é morrer sozinho, outra coisa é você ver sua esposa sendo torturada, massacrada, seus filhos, seus bebês. A coisa é muito pior. É muito pior, nem se compara. É nisso que Paulo está falando. Tá? Você está casado, não separa. Alguém provavelmente mandou a carta ou perguntou: olha, está feio o negócio, está pegando, o que eu faço? Separo? E Paulo: não separa. E aí, casa, minha filha? Não, calma. Aí ele continua: mas se te casarem, com isso não peca. E se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, eu quisera poupar-vos. Ou seja, aqui Paulo explica bem o negócio. Né? Se a moça quer casar, case, ela não está pecando porque casou, lógico que não.
Tá? Ninguém está pecando que casou. E Paulo explica, eu só estou querendo poupar vocês de uma tristeza. Ele está falando como um pai fala ao filho. O tom aqui de Paulo é paternal, é pastoral. Ele está querendo poupar. Ele está vendo o sofrimento, ele está dizendo, olha, não é que não pode casar, não é que é pecado, mas eu quero poupar vocês de sofrer, de ver seu filho torturado, sua mulher, eu queria poupar vocês. Louvado seja o Senhor. Isto, porém, vos digo, irmãos, versículo 29, o tempo se abrevia, e o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se nele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Que texto maravilhoso, que texto lindo, irmãos. E às vezes eu falo isso com a minha esposa, falo, às vezes com meus filhos. Né? Tudo isso vai ficar, às vezes eu brinco, zoando, mas vai ficar mesmo. Tudo isso vai ficar para aí. Se nós nos apegarmos às coisas que nós temos, nós vamos enlouquecer na hora da luta. Quando arrancarem dos teus braços teu filho, quando o Estado tomar o teu filho, quando o governo, né, tirar e afastar você da sua mãe. Isso não acontece. Aconteceu recentemente no nosso país. Quantos estão afastados aí dos seus filhos, foram arrancados da sua família, dos seus filhos, covardemente. E quando nós somos apegados a essas coisas e tiramos o foco do reino, nós vamos enlouquecer quando isso acontecer. Quando alguém chega, agora essa tua casa, essa tua empresa, agora é do governo isso aí, agora é nosso. E a tua esperança toda era naquele negócio, você vai enlouquecer. Quando tomar o teu dinheiro. E o que Paulo está dizendo, eu quero poupar, o que eu quero dizer é que vocês vivam como se vocês não vivessem nesse mundo. Ele não está dizendo para você não ter as coisas. Não é para você não ter nada, Lucas, não é isso que ele está dizendo. Não é para você não ter nada, Luiz, Rodrigo, não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo para você não ter o seu coração até o ponto nisso, que uma hora você pode perder, isso pode ser tomado. E aí o seu mundo vai ruir, vai cair. E é nesse sentido que ele está falando. Diante dessa luta, dessa situação angustiosa, ele está dizendo, era bom que não casasse. Mas não é que é pecado, é porque eu quero poupar vocês. É só isso que ele está falando. E eu abro um parênteses com as palavras de David Merck, que ele diz, olha, hoje em dia, os pais têm a maior pressa que os filhos casem. Uma pressa. Tem dois sentidos aí, um positivo e um negativo. Tem família que o filho está com 50 anos na cara, dentro de casa, mandando no pai, mandando em todo mundo. A mãe, filhinho, acorda, está na hora do seu cafezinho. Ridículo isso. Ridículo. Mas tem pais também que parece que está querendo se livrar do filho da filha. Primeiro que aparece, vai, casar logo, vai embora. Calma. O mundo já é tão difícil. Temos que ter discernimento nisso. A linha é muito tênue entre você ficar em casa, que é uma tendência hoje, diabólica, horrível, adolescentes de 40 anos, que negócio é esse? De 30 anos, que negócio é esse? Ridículo. Pensamento absurdo. Mas também tem aqueles que, vai embora logo, some daqui. E aí Paulo continua explicando, 32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupação. Olha, quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. É assim está dividido.
Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Então, o que ele está dizendo? Eu não estou querendo forçar vocês a fazer alguma coisa, mas é apenas tentando explicar que vocês, é bom não ter nada que os prenda. E ele fala uma verdade aqui: quem é solteiro, ele vai servir apenas ao Senhor. Quem é casado, não é que não vai servir o Senhor, né? Mas ele vai ter que glorificar a Deus também na sua família. Então ele tem que agradar a esposa também. Ele tem que agradar os filhos. E a mulher que é casada também, ela tem que agradar o marido e tem que agradar os filhos. Então, de forma que fica dividido. Então, ele diz que o solteiro, ele leva uma vantagem nisso, que ele tem um desimpedimento aí, mas não como uma obrigação. Ele não está defendendo a solteirice, mas ele está dizendo que também há as suas virtudes e as suas vantagens. Ele vai encerrar essa parte dizendo: entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a filha virgem faz bem, quem não casa faz melhor. Então, fique tranquilo. Tá? E aí, a hora está avançada, Paulo parte para o último tópico, para falar das viúvas. E isso aí mostra também o caráter vitalício do casamento. Passou rápido, né? Os 40 versículos. Aí vai, os versículos 39 e 40, ele vai falar sobre a viuvez, tá? Mas também nós vamos ver algo sobre o caráter vitalício, ou seja, até que a morte separe no casamento. Bom, a mulher está ligada enquanto vive o marido, tá? Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então, as viúvas aí da igreja, a galera aí, Aleph, Bet, vou chegar nela, Gimel, Dalet, as viúvas, sabem de uma coisa, a Bíblia diz que a mulher, ela está ligada ao marido enquanto ele vive. Então, há uma aliança no casamento também, que é até que a morte o separe. Então, isso dá um caráter vitalício ao casamento. Não confunda com eterno. Nós também explicamos isso em Teologia Bíblica da Família. O casamento não é eterno. Como assim? Lá no céu, cadê a Lena? Lena, minha esposa. Não, no céu não é mais a minha esposa. Tá? Não sei se já aconteceu com você enxergar o seu ministério também terreno no âmbito familiar. Você já fez isso? Algum dos pastores já fez? Por exemplo, eu nessa terra, Deus me deu, nessa vida curta e passageira, Deus me deu a oportunidade de ser um pastor. Isso é uma glória maravilhosa. Não tem igual. Mas Ele me deu um ministério de ser pai. Olha que coisa gostosa. Eu sou um pai. E eu sou um marido também. Olha quanta coisa. E eu sou um avô. Por enquanto de 5. E vem mais. Quando eu chegar no céu, né, eu não vou ser mais o pai, eu não vou ser mais o avô, eu não vou ser mais o marido, mas eu serei, tem um título que eu vou ser para sempre, irmão. Eu vou ser o irmão da irmã Helena. E ela cumpriu o ministério dela como mulher nessa vida, e esposa, a auxiliadora fiel e idônea que o Senhor me deu. E eu olho para o meu pai e eu vejo ele, foi dada a incumbência a ele pelo Senhor de ser meu pai. Que ministério maravilhoso. Ele é meu pai. Mas lá no céu, ele será o irmão Álvaro, o meu irmão. Eu poderei falar: meu pai, muito obrigado
por cuidar de mim como pai. Você já olhou assim seu ministério, Diego? De marido, e o seu, Juliana, de mulher, de esposa, né? Aproveite esse ministério que Deus deu nessa vida a você. Lá no céu, faremos outras coisas. O casamento não é eterno. Lá não vai ter filhos, né? Não teremos filhos. Nos conheceremos. Se você está curioso sobre isso, inscreva-se no IRCT, que você vai aprender sobre essas coisas também. Tá? Mas nós temos um caráter vitalício no casamento. Ele não é eterno, mas ele é até que a morte separe. Então, enquanto estamos vivos, há uma aliança. Isso é muito sério diante de Deus. E essa aliança, ela só é quebrada com a morte. Então, Paulo diz que a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, ela é livre para casar. Geralmente a gente olha, a viúva pode casar, por que não? E, na verdade, ela tem que casar. É o certo. Pelo menos as viúvas novas. As viúvas novas. Só que Paulo dá um porém. Qual é o porém que está aí? Mas somente no Senhor. Ela tem que casar, mas no Senhor, né? Não é arrumar um ímpio e casar, né? Foi fiel tantos anos, casado com o marido, crente, aí depois arruma um ímpio. Aí quebra a sua primeira aliança. Sua primeira aliança é com o Senhor. O apóstolo Paulo, na sua carta a Timóteo, ele escreve muito sobre as viúvas também. E ele diz que no rol de ajuda da igreja, ele fala assim, ó, não seja inscrita viúva com menos de 60 anos. Às vezes a gente acha, a igreja faz tudo certinho. Paulo diz, viúva com menos de 60 anos, tá? Ela tem que trabalhar. Ela tem que casar, os filhos têm que cuidar dela, se ela tem filhos. E só pode ajudar as viúvas que realmente são viúvas, Paulo falou. E somente aquelas que lavaram os pés dos santos, aquelas que serviram, que foram fiéis, essas são dignas de serem cuidadas na igreja. E as mais velhas, que ficaram desamparadas. E Paulo encerra dizendo, todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. Tá? Não é uma ordem dele, ele está dando opinião, segundo a opinião. E penso também, eu tenho o Espírito de Deus. Então ele está dizendo, eu estou falando no Espírito. Tá? É minha opinião, mas é uma opinião que tem peso. Eu tenho o Espírito de Deus, ele é apóstolo. Tá? Então, é melhor se ela conseguir se conter. Senão, ela casa. Amém? É bom ela casar. Seria bom que casasse, mas no Senhor. Se ela conseguisse ficar solteira, seria bom. Tá? Tudo é um seria, né? Tudo é um seria. Mas não é uma ordem. Alguma dúvida? Então vamos orar, vamos ficar de pé. Na nossa próxima aula vamos avançar. Vamos falar sobre os doces de Cosme e Damião. Pastor, posso comer o doce de Cosme e Damião? Não posso. Posso comer a paçoca da festa do São João? Posso comer a canjica que... Não é isso, mas tinha um problema parecido. Tá? Tinha os alimentos sacrificados aos ídolos, ainda vamos tratar disso. Temos outros problemas que foram perguntados, a ordem e decência do culto. Tá? Problemas em relação à ceia, né? a liturgia da ceia. Você sabia que na ceia tinha umas festas ágape, uma festa de amor? Né? Eles faziam uma festa. Dia de ceia, na igreja, primeiro era dia de festa. Então, geralmente, tinha uma festa também. E o pessoal trazia vinho, vamos trazer para a linguagem de hoje, o peru, né? O tender, né? Isso aí começou a dar rolo. Sabe qual era o rolo? Um trazia 10 litros de vinho, 5 perus e 4 tenders. Aí o pobre
Não trazia nada. Às vezes trazia um tubaína. Aí chegava lá, o rico, não, esse vinha aqui, esse peru, e esse tende é meu, é da minha família. Ninguém vai comer ele. Aí começou a dar problema, né? Aí Paulo, opa, que festa de ágape é essa? Festa de amor é essa? Irmão, por favor, né? A ceia, ela retrata a comunhão, e não está tendo comunhão aí. Então nós vamos aproveitar e vamos aprender de vários assuntos ainda. 1 Coríntios é uma epístola maravilhosa para a gente aprender sobre problemas que existiam já numa igreja, já no início, lá na idade primeva, mas que são pertinentes, muito pertinentes a nós hoje. Amém? Deus abençoe os irmãos.